E o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir amanhã para discutir o que pode ser falado e feito depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. De acordo com alguns diplomatas, a Colômbia, apoiada pela Rússia e pela China, solicitou este encontro. E ao vivo em Brasília, o Pedro Moreira nos traz mais informações a respeito das reuniões que podem acontecer durante este domingo ou então amanhã, segunda-feira. Pedro. Oi, Estevão. Mais uma vez, bom dia para você, para quem está acompanhando a nossa programação neste domingo. A informação de que o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião de emergência amanhã foi confirmada nesse sábado pela Somália, que é o país que detém a presidência temporária do Conselho de Segurança agora no mês de janeiro. Essa reunião, então, está marcada para o meio-dia, pelo horário de Brasília, e acontece lá na sede da ONU, em Nova York, né? Existe lá aquela sala que a gente conhece bastante de ver em imagens, né? Que tem uma mesa, uma confecção, uma mesa redonda, né? Uma configuração de cadeiras em círculo, onde os países participam, os países integrantes do Conselho de Segurança se reúnem, né? E a gente precisa lembrar que qual que é a função desse conselho, né, Estevão? São 15 membros, entre temporários e com assento permanente. São 5 membros com assento permanente, que são a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. Esses têm, ou seja, o assento permanente é que eles fazem parte do Conselho o tempo todo, né? E esses 5 integrantes, esses 5 países, têm um chamado poder de veto, né? Ou seja, não importa se uma resolução, uma determinação tiver maioria de votos no Conselho, se um desses 5 países decidir vetar, e aí cai tudo por terra, né? Esse detalhe é importante porque os Estados Unidos são um dos países que tem assento permanente, dos integrantes permanentes do Conselho, e tem poder de veto. Então, dificilmente a gente vai ver alguma medida concreta saindo dessa reunião, já que se os outros países, mesmo que os outros 14 integrantes do Conselho decidam aprovar alguma medida contrária aos Estados Unidos, o próprio país, né, o próprio representante americano no Conselho pode vetar essa decisão. Essa reunião de emergência, ela foi um pedido que partiu primeiro do próprio governo venezuelano, que enviou uma carta para o Conselho de Segurança, condenando os ataques americanos, né, criticando muito fortemente, mais uma vez acusando os Estados Unidos de estarem tentando tomar posse, se apropriar do petróleo do país, né? Só que a Venezuela, no momento, ela não é integrante do Conselho, ela não faz parte dos 10 países que têm o assento temporário, né? Mas a Colômbia está, no momento, no Conselho de Segurança. A Colômbia é um dos 10 países com assento temporário no Conselho. Então, a Colômbia acatou esse pedido da Venezuela, né? Em nome da Venezuela, submeteu esse pedido de reunião de emergência ao Conselho de Segurança e teve o apoio desses 2 outros países que têm assento permanente, a Rússia e a China. A Venezuela vai poder participar, Estevão, porque mesmo países que não fazem parte da composição do Conselho de Segurança, seja assento temporário ou permanente, quando vai se discutir alguma pauta de interesse do país, esse país, mesmo que não faça parte do Conselho, pode estar presente, pode fazer uso da palavra, né, pode debater, só não vai poder votar, né? A Venezuela, o representante da Venezuela, só não vai poder votar em alguma medida que seja proposta ali, se é que alguma medida vai ser proposta. O Conselho de Segurança, ele é considerado o órgão mais importante das Nações Unidas, porque é ele que tem que dar conta da principal missão da ONU, que é a garantia da paz, a garantia e a manutenção da paz mundial. Caberia ao Conselho de Segurança, por exemplo, aprovar sanções contra países que violassem a Carta da ONU, ou até mesmo aprovar missões militares. Isso já aconteceu no passado, né? A gente vê os chamados capacetes azuis da ONU, né, que são forças militares formadas por enviados militares de vários países que se reúnem e passam a vestir o uniforme da ONU para atuar em determinados países. A gente viu, por exemplo, o Brasil fazer isso durante muitos anos no Haiti,
né? Eram militares brasileiros, mas usando o capacete azul da ONU, que era uma missão especial aprovada pelo Conselho de Segurança. No caso do Brasil, era uma missão de paz, né, que tentava ajudar na administração do Haiti, mas já aconteceu também de o Conselho de Segurança aprovar missões de ataques a outros países, de atuação militar mesmo, envolvimento em guerra, para tentar resolver algum tipo de conflito. Só que, como a gente vem falando, né, inclusive o Américo Martins aborda muito isso nas análises dele, a ONU está extremamente enfraquecida, né, o multilateralismo está extremamente enfraquecido. Até por isso, né, o Brasil, o governo Lula, por exemplo, um dos principais pleitos da política internacional do presidente Lula é a reforma dessas instituições da ONU, incluindo o Conselho de Segurança, né, porque o Brasil defende que outros países tenham direito ao assento permanente ou que haja uma rotatividade também desses assentos, porque essa configuração foi feita no final da Segunda Guerra Mundial, foram as potências vencedoras da guerra, né, que decidiram, que encamparam a formação da ONU e decidiram por manterem elas mesmas assentos permanentes no Conselho de Segurança, mas essa configuração já não atende mais à realidade do momento, né? Por exemplo, a gente tem a Rússia e os Estados Unidos, países que têm divergências, né? Não tem um conflito armado direto entre eles, mas são países adversários e têm assento no Conselho de Segurança, então nenhum dos dois aprova nenhuma medida contrária, né, que possa prejudicar eles mesmos. Então, dessa reunião, a gente pode esperar, Estevão, discursos, né? Discursos muito duros, posicionamentos. Certamente o representante venezuelano, quando fizer uso da palavra, vai denunciar as ações dos Estados Unidos, mas o que a gente pode adiantar é que realmente medida prática, medida efetiva dessa reunião marcada para amanhã dificilmente vai sair, porque os Estados Unidos têm esse assento permanente lá e o direito ao veto, né? Atualmente, a configuração do Conselho de Segurança é a seguinte: tem os 5 assentos permanentes, né, que é China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e são 10 países com assento temporário, é um mandato rotativo de 2 anos. Atualmente, os outros 10 integrantes são Bahrein, Colômbia, República Democrática do Congo, Dinamarca, Grécia, Letônia, Libéria, Paquistão, Panamá e Somália. E a Somália tem a presidência do Conselho de Segurança nesse mês de janeiro agora, por isso foi a Somália que confirmou a realização dessa reunião e vai conduzir os trabalhos amanhã. De toda forma, a gente vai ficar atento a essa reunião para ouvir o que os representantes dos países vão dizer, né? Não somente da Venezuela e dos Estados Unidos, os dois países mais envolvidos nessa questão, mas também o que vão dizer os outros países, né? Se vai haver uma condenação unânime, né, com relação aos ataques feitos à Venezuela, ou se algum país atualmente integrante do Conselho de Segurança vai apoiar as ações do governo Trump, né, as ações que a gente acompanhou na madrugada do último sábado. De qualquer forma, então, a reunião está marcada para amanhã, meio-dia, horário de Brasília, e é claro que a gente vai ficar de olho, Estevão. Com certeza, Pedro, ainda mais porque os Estados Unidos são membros do Conselho de Segurança da ONU e eles têm poder de veto. Portanto, qualquer sanção que possa ser colocada em discussão, os próprios americanos podem vetar e reprimir as ações dos outros países, que até agora, pelo que a gente pôde acompanhar aqui, tivemos o apoio de um presidente. O único apoio aí que a gente conseguiu repercutir até o momento foi de Emmanuel Macron, da França.